Mais uma vez, boa tarde, eu sou José Porto, trabalhador voluntário desta casa que nos acolhe com muito amor, com muito carinho, para falar hoje no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bom, inicialmente é importante saber o que é o reino de Deus, né? O que seria o reino de Deus? O que seria o reino de Deus que todos, em todas as épocas da humanidade, vêm procurando este reino? Porque esse reino significa o quê? Felicidade, paz, harmonia, vida boa. Mas não vida abundante de matéria, vida abundante de espiritualidade. Aquilo que realmente a gente é, espíritos. Então, esse reino de Deus nada mais é do que essa vida feliz, essa harmonia entre as pessoas, entre as nações, entre os parentes, nos nossos lares. Este é o reino de Deus. Então, isso é uma busca de todos que estamos aqui na Terra e também para aqueles que já estão do outro lado. E pensando nesta busca, pensando neste desafio de conquistar esse reino de Deus, o nosso amigo Nicodemos, doutor da lei, membro do grande templo de Jerusalém, estudioso, doutor da lei, estudioso, já estava buscando no Velho Testamento exatamente isso, descobrir uma maneira de entrar no reino de Deus. E ele pede uma entrevista com Jesus, só que ele era um grande doutor da lei e Jesus um simples e humilde carpinteiro que ganhava a vida fazendo calos nas mãos. E ele marca uma entrevista à noite. Ele não quer se expor diante do status social que ele detinha, como eu poderei falar à luz do dia como um carpinteiro de Nazaré, uma cidade desprezível, que ninguém dava nada por ela. Então essa entrevista foi marcada à noite, para que ninguém soubesse. E ele, diante do mestre, ele vai fazer uma pergunta que todos nós fazemos, sem dúvida alguma. O que eu devo fazer para entrar no reino de Deus? O que eu devo fazer, Jesus, para que eu possa entrar no reino de Deus? Traduzindo, o que eu devo fazer para ser feliz, para estar em harmonia com tudo e com todos? E ele ainda completou, Nicodemos: sabemos que você vem da parte de Deus, porque tudo que você faz, se não tivesse com Ele, com Deus, jamais faria. Ele não tinha nenhuma dúvida que o Cristo era um representante do próprio Deus aqui na Terra. E o que o Cristo vai responder para Nicodemos? Em verdade, te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Puxa vida, Nicodemos já tinha lá os seus 70 anos. Eu nascer de novo? Embaraçou a cabeça do doutor da lei, do escriba, do grande sacerdote do templo. E como embaraçou a mente desse grande sacerdote, estudioso do Velho Testamento, porém ignorante, espiritualmente ignorante. Então ele foi falando assim para Jesus: como um homem velho pode nascer de novo? Seria possível eu retornar novamente ao ventre da minha mãe para nascer de novo? O Cristo não acreditou nessa indagação de Nicodemos, sendo ele um doutor da lei, não é?
Ainda não entendeu a proposta de Deus para com os seus filhos? E ele falou para Nicodemos: se você não conhece as coisas da vida, da matéria, do mundo físico, que é uma questão, essa questão de nascer de novo, querendo ou não, diz respeito à nossa realidade física. Se você não conhece a nossa realidade física, imagina quando eu começar a falar para você do mundo espiritual. Olhem, perceba a ignorância desse doutor da lei. Doutor da lei. Então, tudo isso nos leva, nos remete sempre à necessidade do estudo profundo. Sem dúvida alguma. Quem eu sou? Temos que nos recorrer sempre a essas, não digo velhas, mas importantes questionamentos. Quem eu sou? Simplesmente um aglomerado de células, de órgãos, de tecidos. Quem eu sou? De onde eu venho? Onde eu estava antes de chegar aqui? Ah, eu existia antes de estar aqui? Temos que saber. Aonde eu me encontro hoje? Que lugar é esse? O que eu vim fazer aqui? Qual recado eu vim receber? Quais os recados eu vim dar? E quando essa minha jornada for interrompida no palco, nesse palco que a gente chama Terra, para onde eu irei? Percebam que, se a gente não souber as respostas para esses questionamentos, não dá para viver bem. É impossível viver bem aqui. Diante de qualquer dificuldade, a gente tomba, a gente se deprime, a gente se revolta, a gente se rebela, a gente quer bater em todos e em tudo. Então é uma necessidade urgente que a gente tem que buscar essa identidade, não precária que é a nossa, mas uma identidade definitiva. Falar sobre ressurreição não cabe mais nos dias de hoje, que é um absurdo total. Ressurreição, a vida num corpo que já morreu biologicamente. Isso é impossível. A própria ciência admite a impossibilidade de um corpo já deteriorado, com seus elementos químicos dispersos na atmosfera, voltar a ter vida. Então, que negócio é esse de nascer de novo? Para que vocês possam ter uma ideia, essa vestimenta carnal que nós temos, esse corpo fantástico que nos possibilita crescer, progredir, avançar, ele foi concebido pela natureza e pelas leis divinas num processo muito lento. Nós sabemos que a Terra foi criada há 4,5 bilhões de anos, e depois de 1,5 bilhão de anos, os primeiros seres vivos começaram a surgir no planeta. E foi a partir desses seres simples, unicelulares, sem nenhuma complexidade, que nós somos o resultado, buscando a tese da teoria da evolução de Charles Darwin, né? Tudo evolui, tudo progride, o contrário da tese evolucionista, que tudo já se apresenta da forma que é uma coisa absurda, porque se for dessa forma que a gente se apresenta e a gente vai continuar sendo, ninguém tem nenhuma possibilidade de crescimento. Então, se os nossos corpos passou por um processo lento de aperfeiçoamento para chegar onde chegou, não esquecendo também que o primeiro homem que pisou na Terra, homem no sentido de humanidade, ou seja, todos nós estamos envolvidos nesse processo, dentro de um corpo de primata, Deus se utilizou para que o seu filho, o espírito humano, pudesse habitar a primeira experiência num planeta material como a Terra, dentro de um corpo de primata, de macaco.
Isso aconteceu há 4,5 milhões de anos. E esse morador, esse inquilino, dentro desse corpo de primata, vem desenvolvendo essa vestimenta até chegar nesse modelo que nós conhecemos hoje. Se os nossos corpos, para chegar nesse modelo que nós conhecemos hoje, levou esse tempo imenso, o que dirá da essência do inquilino, do morador que está dentro dessa roupa, que é o Espírito, que saiu das mãos do Pai simples e ignorante, simples no sentido de que não tem nenhuma complexidade ainda, ignorância no sentido que ainda está buscando escrever a sua própria história. De que maneira? Vivendo as suas experiências, fazendo as suas escolhas, e que não tenhamos medo de escolher. Temos que escolher, e mesmo que erremos na escolha, temos que continuar tentando. Nós não podemos ficar em cima do muro olhando as coisas acontecerem sem nenhuma posição a ser tomada. Então esse espírito imortal, para que ele possa alcançar a sua plenitude, para que ele possa se reconhecer como filho de Deus, ele tem que viver várias experiências dentro de um corpo físico. Ele tem que reencarnar. E ele sempre vai partir de um ponto que foi interrompido da última vez que ele esteve aqui. Porque não se pode imaginar que que o corpo tenha sido, que o espírito tenha sido criado na mesma concepção do corpo físico. Senão não haveria justiça divina. A gente poderia questionar Deus aqui a tarde inteira, a noite inteira, e sempre chegando à conclusão de que Ele é um Pai injusto. Bastamos ver as diferenças sociais, bastamos ver as deficiências físicas que uns trazem, outros não, problemas neurológicos, paralisia, idiotia, síndromes de várias matizes. Então, significa dizer o seguinte, que num dado momento todos nós somos criados iguais. E a partir desse momento, através das nossas escolhas, fomos criando e escrevendo a nossa própria história. Hoje a nossa encarnação, ela iniciou-se do ponto onde a outra foi interrompida. E assim a gente vai caminhando lentamente na direção do aperfeiçoamento, na direção da felicidade. Tem um trecho da Bíblia, está na Bíblia, onde Jesus, diante dos seus apóstolos, ele faz a seguinte indagação. Sabendo que todo mundo já estava se preocupando com a presença dele aqui na terra, ele vai até os apóstolos e fala a seguinte forma: que diz o povo ser o filho do homem? Ou seja, o que diz o povo a meu respeito? E os apóstolos irão lhe responder: está na Bíblia, não é no Evangelho segundo o Espiritismo, não. Está literalmente na Bíblia. Uns dizem que você é João Batista. João Batista era contemporâneo, porque viveu na mesma época de Jesus. Outros dizem que você é Elias. Elias é um profeta que viveu 800 anos antes de Jesus. Outros dizem que você é Jeremias. E alguns dos profetas do passado, está aqui explicitamente o conceito de reencarnação. Isso está na Bíblia, repito. E como refutar esse conceito? Como não admitir? É simples. Se nós não admitirmos a reencarnação, o que seremos de nós? Alguém que sofre constantemente, alguém que está numa cama com algum tipo de enfermidade, como tem esperança numa vida que não vai existir?
se não admite o renascimento, se não admite uma vida futura. É muito fácil chegar à presença de um jovem que sofre e demonstrar para ele que ele tem uma vida ainda a ser vivida, porque ele é jovem, que tudo pode mudar, que tudo pode acontecer. E quando a gente vai ao encontro de um idoso que não consegue mais se locomover, que já está totalmente desacreditado, como levar esperança a uma pessoa como essa? Vai falar para ele o quê? Olha, meu amigo, olha, meu senhor, sei que a morte ela está chegando, batendo na sua porta, sem nenhuma perspectiva de continuidade. Como é que é possível viver bem diante dessa realidade que grande parte da humanidade admite existir? Não podemos mais viver no escuro. Temos que sair da caverna. Temos que entrar nessa realidade espiritual. Somos imortais. Jamais iremos morrer. O que vai acontecer? É muito importante saber também o que é morrer. É que esse corpo é uma roupa, é uma vestimenta, é um veículo. E esse vestimento, esse veículo vem com uma quantidade de fluido vital que varia de um para outro. De repente, o meu fluido vital vai me possibilitar que eu permaneça na Terra dentro desse corpo por 60 anos. E quando eu atingir 60 anos, esse fluido vai se esgotar, o meu corpo vai morrer. E o que está dentro dele, que é a alma, o espírito, vai se libertar e vai retornar ao plano espiritual de onde ela é originada. Se fez um projeto de vida muito bom, se foi uma pessoa honesta, fraterna, justa, caridosa, não terá mais nenhuma necessidade de retornar a um corpo de carne. O processo evolutivo vai se dar unicamente no plano espiritual. Mas se eu chegar no outro lado e perceber que muita coisa ficou para trás e que precisa ser reajustada, teremos que voltar e fazer toda a organização necessária. Essa é a proposta de Deus. E acreditem, todos nós iremos atingir, todos nós iremos executar esse projeto. Todos. Agora, quando vai depender individualmente de cada um. Por isso que a doutrina espírita nos convida à ciência, à filosofia. A ciência, ela prova através das suas leis a existência dessa realidade. É muito simples fazer uma reflexão rápida aqui e entender esse processo. E a filosofia é aplicar esses conceitos na nossa vida. E tendo como base essas duas ciências, obviamente a gente vai entender o projeto de Deus e vamos nos religar com Ele. Aí seremos felizes para sempre. Quem não quer ser feliz para sempre aqui? Quem não quer? Todos nós queremos. E chegaremos lá. Só depende de nós esticar o tempo ou abreviar o tempo. E falando em tempo, o meu já se esgotou. Muito obrigado pela paciência e atenção de vocês.